Olá novamente, pessoal. No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um problema de balanço de massa com reação química, mas agora para tratar da reação química de combustão. Nos materiais especializados em balanços de massa e energia, a combustão é tratada como um caso especial no contexto de balanços com reação, devido a ser uma reação bastante importante na geração de calor na indústria, geralmente em fornalhas de caldeiras, para geração de vapor. Então, há alguns detalhes extras em relação à metodologia convencional de balanços com reação, e eu vou fazer a leitura do enunciado e a gente vai pontuar algumas características e começar a solução do problema. Então, este é um problema que foi escolhido do livro do Himmelblau e nos diz o seguinte: um gás com a composição abaixo é queimado com 50% de excesso de ar em um forno. Qual a composição do gás de exaustão? O gás de exaustão, então, é o gás que deixa o forno. A composição do gás, então, é 60% de CH4, 20% de C2H6, 5% de monóxido de carbono, 5% de O2 e 10% de N2. Então, eu vou começar este processo salientando aí questões de convenção da área e principalmente dos livros. O Himmelblau alega categoricamente que, a não ser que o enunciado dos problemas do livro dele digam o contrário, composições de vazões gasosas são molares sempre. Então, essa composição é em base molar. Nós temos 60% em mols de metano, 20% em mols de etano e assim por diante. Vamos então fazer um esboço do fluxograma para a solução deste problema. Eu tenho aqui um forno que está sendo alimentado inicialmente por esta corrente gasosa aqui e com ar contendo 50% em excesso. Para nós vai ser bem interessante fixar uma base de cálculo de 100 mols na entrada, devido ao fato de que essa porcentagem toda soma 100%, então é bastante conveniente que eu atribua uma base que eu possa aproveitar os valores numéricos informados no enunciado. A outra corrente, então, é a corrente de ar, que tradicionalmente a gente considera com esta porcentagem molar aí na sua composição. Salvo alguns elementos aí químicos que estão presentes em quantidades muito pequenas, a gente considera que, em média, o ar tem 21% em mols de O2 e 79% de N2. Então, eu prefiro sempre dividir as correntes em duas, pelo menos, para organizar melhor os cálculos. Não é uma boa considerar que o ar entra junto com a corrente gasosa ali, porque senão pode dar um pouco de confusão. Veja que elas têm algumas coisas em comum, como o fato de que há oxigênio alimentado pelo gás de entrada, assim como há oxigênio no ar naturalmente. Nitrogênio também está presente nessas duas correntes. Agora, a nossa meta é descobrir quem são os compostos formados na saída. Em processos de combustão, tradicionalmente, alguns gases aí, como os hidrocarbonetos, vão sofrer a combustão, e também temos gases em sua fase menos estável, como o monóxido de carbono, que ainda reage com oxigênio. Então, nós podemos pensar que tanto o metano, quanto o etano, quanto o monóxido de carbono sofrerão combustão. O Himmelblau ele tem mais uma convenção no material dele, que ele diz que se o enunciado dos problemas não disser nenhuma informação sobre a conversão de reagentes, é possível automaticamente considerar que a conversão de todos os reagentes é de 100%. Então, partindo dessa informação, eu vou, considerando que o meu enunciado não traz nada sobre a questão de qual a conversão desses reagentes, eu vou considerar então a conversão completa do metano, etano e monóxido de carbono. O2 e N2 não sofrem combustão, passarão aí a participar do processo de outras formas. Então eu posso considerar que na saída eu vou ter os produtos da combustão completa, CO2 e água. Isso é uma coisa que o Himmelblau também comenta, que se não for dito nada, ao contrário, você sempre considera uma reação de combustão como completa. E a gente tem também O2 e N2 aqui na saída. Por que eles estão presentes? O N2 não reage, ele entra no sistema, mas ele não é consumido e ele passa direto. O O2 ele está em excesso, então a gente já espera que ele não vai reagir como um todo. Agora, pessoal, basta que a gente determine a vazão da corrente de ar.
Afinal de contas, para descobrir a corrente de saída, é sempre uma boa prática primeiro determinar as correntes de entrada que faltam. E é aqui que a gente começa os nossos cálculos. Então, pessoal, a corrente que falta ser determinada na entrada do processo é a corrente de ar. A gente vai fazer a estimativa dessa corrente com base na necessidade de oxigênio para o processo de combustão. Sabendo o oxigênio, pela proporção informada que ele e o N2 ocupam na corrente de ar, eu consigo estimar o nitrogênio necessário. Processos de combustão, pessoal, têm a sua estimativa do O2 teórico ou do O2 estequiométrico estritamente previstas pela reação de combustão completa. Eu comentei com vocês anteriormente, nós temos 3 substâncias passíveis aí de sofrer combustão no processo, então eu preciso estimar oxigênio teórico ou estequiométrico, né, para as 3 reações. Aí depois eu vou considerar os argumentos de excesso dessas quantidades. Então a primeira reação já balanceada é a reação do metano. É balanceada para combustão completa, por exigência da metodologia. Então, os 60 mols de metano que eu tenho na minha alimentação, considerando a proporção estequiométrica, vão necessitar aí de 120 mols de oxigênio. A reação 2 é a reação do etano. Como completa, ela já está balanceada. Então, dos 20 mols da entrada, considerando a estequiometria, eu preciso para a combustão do etano de 70 mols de oxigênio. E a reação 3 é a combustão do monóxido. Para esta reação eu tenho 5 mols de monóxido e de acordo com a estequiometria eu preciso de meio mol de O2 para cada mol de CO. Então isso vai me dar aqui 2,5 mols de oxigênio. Então isso totaliza para as 3 reações que estequiometricamente eu preciso de 192,5 mols de oxigênio. Claro, com referência à minha base de cálculo. Porém, pessoal, a gente não pode esquecer que na corrente de entrada do gás, não do ar, mas do gás que carrega os combustíveis, eu já tenho disponível 5 mols de oxigênio. Então, é uma boa prática você descontar da sua previsão teórica o oxigênio que já está disponível. Afinal, ele já vai estar lá pronto para participar da reação química. Então, na verdade, a gente precisa com essa estimativa de 187,5 mols de oxigênio. Agora é possível dar a continuidade aos cálculos para estimar o oxigênio e o nitrogênio que entram pela corrente de ar. Até agora estimamos o oxigênio necessário para a reação, mas não é o oxigênio que eu alimento definitivamente no processo. Para isso, então, o O2 que entra, ele vai ter que considerar o excesso de 50%. Então, a entrada dele pela corrente de ar deve ser somada a 50% da mesma quantidade. Isso é considerar 50% a mais. Portanto, eu devo alimentar 281,25 mols de oxigênio. Mas ele não entra sozinho por esta corrente. Ele está vindo de uma corrente de ar, que também contém nitrogênio. Portanto, eu preciso estimar o nitrogênio que entra. Para isso, sabendo o O2 que entra, eu vou partir deste valor e vou usar a proporção que ambos ocupam na corrente de ar como um todo. Na corrente de ar, pessoal, se eu considerar 1 mol de ar, dentro desse 1 mol do ar, que é uma mistura de O2 e N2 para nós aqui, eu vou encontrar 0,21 mol de O2 para cada 0,79 mol de N2. Essa proporção está conectada aí entre essas duas substâncias. Então eu posso fazer esta simplificação e a quantidade de N2 é obtida desta forma, respeitando a proporção que ambas ocupam na corrente de ar. Então aqui eu trouxe de volta o esboço do fluxograma já com as quantidades em mols, respeitando a base de cálculo. Então veja, eu tenho 60 mols de metano, 20 mols de etano, 5 mols de CO, 5 mols de O2, 10 mols de N2. E aqui eu alimento 281,25 mols de O2 e 1058 mols de N2. A partir de agora estamos aptos a fazer os nossos cálculos. Esta versão apresentada neste vídeo considerará a abordagem de balanços por grau de extensão, ou balanços por Xi.
Depois eu vou preparar um vídeo de como este mesmo problema de combustão pode ser resolvido pela abordagem de balanços por átomos. Então, os balanços moleculares para processos envolvendo mais de uma reação química, eles são dados dessa forma. Nesse caso, temos 3 reações. Então, o termo de geração ou consumo das moléculas vão ter que ter um para cada reação. Vejam que eu tenho este termo aqui, que eu chamei de Ni1, Xi1 para a reação 1, 2 para a reação 2, 3 para a reação 3. É necessário diferenciar porque não há garantias de que as reações aconteçam nas mesmas quantidades. Tá? Cada uma tem a sua conversão inerente e isso deve ser diferenciado na solução do problema. Porém, nós não temos os valores dos Xis, mas isso não é um problema. Por meio da escrita das equações, vocês vão perceber que os Xis vão surgir naturalmente das equações de balanço. Então vamos começar pelo metano. Eu tenho que não sai nenhum metano por hipótese, não foi dito qual a conversão dele, então a gente atribuiu 100%. Entra 60, menos 1 é o coeficiente dele na reação 1, vezes o Xi1. E olha só, quando o componente, a molécula, não está presente numa reação, eu zero o coeficiente estequiométrico dela naquela reação. Então, o metano não está presente nem na reação 2, nem na 3, então não devo contabilizá-lo nessas reações. Portanto, o Xi1 é a incógnita que sobra e pode ser automaticamente determinado. Então, Xi1 é 60 mols, ou seja, na reação 1, efetivamente participaram da reação 60 mols. O mesmo pode ser feito para o etano e o caso é muito similar, com a diferença que o etano não está na reação 1 nem na reação 3. Ele está na reação 2 e isso nos dá o valor do Xi2. Por fim, o CO, também muito similarmente falando, ele não está na 1 nem na 2, então sobra o Xi3 e olha só que interessante, todos os Xis de uma expressão um pouco mais carregada do que problemas com apenas uma reação estão determinados. Então, por meio desses reagentes, determinamos os Xis. Agora, a gente passa ao cálculo das substâncias que saem do meu forno. Vamos começar, então, pelo CO2. Eu quero saber quanto CO2 sai. CO2 não está sendo alimentado, porque ele surge exclusivamente por reação química, e ele está presente nas 3 reações, porque são combustões completas. Então vejam que fazendo esse cálculo, eu tenho uma quantidade de CO2 produzida de 105 mols. Para a água, eu tenho de maneira muito similar, não entra nenhuma água, ela é produto da reação, e a água está na primeira e na segunda reação, mas a combustão do monóxido não gera água. Então esse termo do Xi3 não pode entrar na contabilização da água. Isso me dá 180 mols produzidos de água neste processo. O oxigênio é muito similar aos anteriores, mas olha só, eu tenho o termo de entrada de O2. Eu alimentei O2 pela corrente de ar para viabilizar a minha combustão, mas eu também preciso somar o O2 que entrou pela corrente do gás que está sendo queimado. Aqui são os termos de Xi, como o O2 é um reagente, esses termos possuem sinal negativo em cada um deles. Então, executando esse cálculo, eu tenho que do O2 alimentado, uma boa parte reagiu para as 3 reações e saíram sem reagir aí 93,75 mols. Por fim, o N2. O N2 eu tenho que tomar um certo cuidado, né? A entrada de N2 tanto pela corrente de ar, que a gente estimou ali considerando excesso, quanto pela corrente do gás que está sendo queimado. Eu tenho 10 mols nessa corrente, então ambas são contabilizadas nessa etapa. Mas ele não participa de nenhuma das reações, por isso ele ganha um coeficiente estequiométrico 0 em cada uma delas. Com isso, a saída de N2 é 1068 mols. Vencida esta etapa, nós somamos todos os gases que deixam o processo para ter um total, porque o problema nos pede a composição do gás de saída. E a partir de agora, sabendo o mol de cada um deles e sabendo o total, eu consigo estimar a fração molar e também a composição em porcentagem molar. Com o cálculo das composições, o CO2 é 105 pelo total,
o que me dá aí em torno de 7,26% em mols. Ele ocupa nessa corrente de saída. A água, de forma semelhante, ela vai ocupar 12,44%. O O2 vai ocupar aí em torno de 6,48%. E para fechar, o N2, que não participa de nenhuma das reações, mas é alimentado numa quantidade enorme por ser proveniente de uma corrente de ar, ele vai ocupar uma boa parte, a maior parte da corrente vai ser N2. Então está aqui, o N2 ocupa 73,82% da saída. Então, espero que vocês tenham compreendido o procedimento de solução deste problema. Essas porcentagens, depois de determinadas respeitando as regras desse cálculo de combustão, elas perdem a dependência da base de cálculo. Então, se eu fosse trocar a base de cálculo para 350 mols de gás de entrada, eu, fazendo todo o caminho novamente, chegaria nas mesmas composições, porque quando eu tenho interesse de calcular razões entre variáveis do meu processo, depois que ele está totalmente determinado, elas acabam parando de depender da base de cálculo. Então está aqui a determinação da composição de saída. Espero que aproveitem, espero que possam aprender aí cada vez mais sobre processos de combustão por meio desse vídeo. E na próxima oportunidade, este mesmo problema será resolvido por balanços de átomos. Até a próxima!